Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões sobre a lei de Ohm, as leis de Ohm, na verdade, tá? Então vamos lá para a nossa primeira questão, tá? Envolvendo a primeira lei de Ohm. Bom, a questão aqui ela diz o seguinte: pela primeira vez uma Copa do Mundo será realizada em dois países diferentes, o Japão e a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul tem mostrado, desculpa, o Japão e a Coreia do Sul têm mostrado muito empenho para a realização desta Copa em conjunto. Apesar das diferenças culturais, esses dois países têm um excelente nível de tecnologia e desenvolvimento. Um dos trunfos da tecnologia nos gramados está nos grandes telões de alta definição, alimentado por um circuito elétrico. Esses telões estão presentes em todos os estádios. Entretanto, a FIFA proibiu as imagens de replay durante o jogo, para evitar constrangimento para os árbitros. Se este telão é alimentado por uma tensão elétrica de 110 volts, possuindo uma resistência elétrica de 50 ohm, a corrente elétrica que atravessa será D, ou seja, bom, vamos entender aqui o que é que ele nos deu e o que ele quer, tá? Então, olha só, ele me deu aqui de informação que esses telões são alimentados por uma DDP de 110 volts, tá? Onde a resistência total é de 50 ohm, e a pergunta dele é qual é a corrente elétrica. Bom, aí você lembra da primeira lei de Ohm, certo? Onde a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. A DDP é igual a resistência vezes a corrente. Se eu quero a corrente, tá? A resistência vai passar dividindo a DDP. Então a resistência vai para baixo, DDP fica em cima. Ou seja, a DDP que ele me deu é 110 volts e a resistência é igual a 50. Logo, a corrente elétrica aí vai ser igual a 2,2. A unidade medida é o ar, que quer dizer ampere, tá bom? E a gente então conclui que a resposta correta é a letra A. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos para mais uma questão. Agora é uma questão envolvendo a segunda lei de Ohm. Então vamos lá. Vamos dar uma lida aqui no enunciado para a gente entender melhor. Então, olha aí. O combate ao desperdício de energia não é apenas uma reivindicação de ambientalistas. A bandeira também está sendo levantada por aqueles que trabalham na área de telecomunicações, principalmente no campo da telefonia celular, evitando a dissipação de energia na condução dos pulsos elétricos. Evitam-se também as perdas acústicas. O uso de supercondutores de alta temperatura tem se mostrado eficiente na economia energética. A tecnologia está sendo comercializada nos Estados Unidos e Japão. Tem-se um fio que é percorrido por uma corrente elétrica que alimenta o motor. Se esse fio for muito comprido, irá funcionar como um resistor, variando a tensão fornecida ao motor. Se o fio possuir 120 metros de comprimento e sua seção de sua área transversal é de 0,5 milímetros quadrados, e sabendo que a resistividade desse material, desse fio, é de 1,72 vezes 10 elevado a menos 2 ohm vezes milímetros quadrado por metro, o valor da resistência em ohm será de... Bom, então olha só as informações que ele me deu, aonde nós marcamos aí. Então, olha aí, crianças.
o que é que ele me deu aqui de informação? Ele me deu que o comprimento do fio é igual a 120 metros. Ele me deu que a área da seção transversal é 0,5 milímetros quadrados. Ele me deu que a resistividade do material é 1,72 vezes 10 a menos 2 ohm vezes milímetros quadrados por metro. E ele quer saber qual é o valor da resistência, tá certo? Bom, a segunda lei de Ohm, ela me diz o seguinte, que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, ok? Bom, agora só que eu tenho que estar atento às unidades de medida, tá? Dessa constante aqui. Então, isso daqui quer dizer resistência. Isso aqui é milímetro quadrado. Como tem um quadrado aqui, então, é de área. E aqui, como é só metro, é de comprimento. Então, o comprimento está em metro, beleza? A área está em milímetro quadrado, ok? Então, a resistência vai ter que ser dada em ohm, tá bom? Então, não precisa transformar nada aqui, é só substituição dos valores na equação. Então, a resistividade é 1,72 vezes 10 a menos 2. O comprimento, ele me deu, é 120 e a área é 0,5. Bom, aqui é só conta matemática, né? Fazendo essa multiplicação, dividindo, eu já vou direto no resultado. Dá 4,128. A unidade medida é o ohm, tá? Então tá aqui. Então a gente olhando as alternativas, a gente pode observar que o resultado correto é o da letra D, tá bom? Beleza? Bom, continuando, espero que você tenha entendido, né? Continuando, a gente tem outra questão, tá? Que é bem interessante também, que é uma questão já um pouco mais teórica, mas é análise da equação, certo? Então, olha só o que diz essa equação aqui. Vamos lá para o enunciado primeiro. Então, vamos observar aqui que ele diz o seguinte. Num trecho de um circuito, um fio de cobre é percorrido por uma corrente de intensidade I. Quando é aplicado uma DDP U. Ao substituir esse fio por outro, também de cobre, ou seja, mesmo material, tá? Fio de cobre, e ele ainda diz mais, de mesmo comprimento, mas com diâmetro 2 vezes maior. Verifica-se que a intensidade da corrente elétrica, letra A, permanece constante, letra B, se reduz à metade, letra C, se duplica, letra D, se triplica e letra E, se quadruplica. Qual dessas opções vai ser a correta? Tá? Então, vamos às informações. Então, ele tinha um fio, né? E esse fio, ele me disse o seguinte. Então, aqui eu tenho um fio, aonde esse fio, ele tem comprimento L, tá? Passa uma corrente I por ele, quando é aplicada uma DDP U, ok? Então, olha só, a situação é o seguinte, ele disse que o fio continuou com o mesmo comprimento, tá? Mesmo comprimento, é o mesmo material, ou seja, a resistividade não mudou. Ele não me diz nada que mudou a DDP, então continua também a mesma DDP, tá? Só que ele falou que o diâmetro desse fio 1 era D e o diâmetro do fio 2
aumentou, vou chamar aqui apenas de D. Ele disse que o fio 2 foi 2 vezes maior, aumentou o diâmetro para 2 vezes maior, certo? Então vamos lá. Primeiro, lembrando que DDP é R vezes I, tá bom? Então, olha só. Beleza, vamos lá. Continuando aqui. E nós sabemos que a resistência é Rho vezes L por A. Ok? Show de bola. Continuando aqui. Vamos lá. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Então, o que vai acontecer com esse fio 2 quando aumenta o diâmetro? Então, vamos analisar a área primeiro. A área é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Ou a área é π vezes r quadrado, né? R de raio, r quadrado, ok? Então, olha só. O diâmetro ele está ao quadrado. Se ele aumenta 2 vezes, quando isso daqui é elevado ao quadrado, tá? Quando a gente eleva isso ao quadrado, na verdade, ele aumentou 4 vezes, certo? Porque 2 ao quadrado dá 4, d ao quadrado dá d quadrado. Então, quando eu substituo aqui por 2d e eu elevo ao quadrado, essa área, na verdade, ela aumentou 4 vezes. Então, essa área 1 é esse valor e a área 2 ela vai ser 4 vezes maior que a área 1. Aumentou o diâmetro 4 vezes e a área depende do diâmetro. Se aumenta o diâmetro, aumenta a área. Se aumentou 4 vezes, aumenta 4 vezes a área. Tá bom? Beleza? Bom, pessoal, não entendi dessa forma aí. Não estou entendendo. Tá, vamos fazer aqui de uma outra forma então. Tá, vamos lá, só para que eu não quero que fique dúvida nessa questão aqui. Tá? Então, deixa eu só apagar isso daqui para a gente entender melhor. Então, olha só. A área 2, ela vai ser π, diâmetro 2 ao quadrado, sobre 4. Então, eu vou substituir no lugar do diâmetro 2, 2D, porque ele disse que esse diâmetro 2 é 2 vezes maior do que o diâmetro 1. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, que vai ser igual a π vezes 2D, como é quadrado, sobre 4. Então, a área 2, 2 ao quadrado dá 4, vou colocar aqui, permanece o π, e d ao quadrado dá d quadrado, sobre 4. Ou seja, esse termo bem aqui, ó, π d quadrado sobre 4, é esse cara bem aqui. Ou seja, é a área 1. Então, a gente pode concluir que a área 2 é 4 vezes a área 1, tá? Ok, a área é 4 vezes. Beleza, show de bola. Bom, se a área aumenta 4 vezes, então vamos lá, resistência, a resistividade, a resistência depende da área. Esse termo aqui ele não mudou, continua o mesmo material e o mesmo comprimento, então tenho que analisar área com resistência. Se a área aumentou 4 vezes, a resistência diminui 4 vezes. Eles são inversamente proporcionais, certo? Eles são inversamente proporcionais. Beleza. Agora eu pego a lei de Ohm, primeira. Bom, espera aí. Isso não mudou. Esse cara aqui não mudou. Então eu tenho que analisar resistência com corrente. Eles são inversamente proporcionais. Se a resistência diminuiu 4 vezes, então isso quer dizer que a corrente
aumenta 4 vezes, tá? Então, quando eu dobro o comprimento aqui, quando eu dobro o diâmetro do fio, não alterando o material, não alterando o comprimento dele, dobrei só o diâmetro, quadruplica a área, quadruplicando a área, diminui 4 vezes a resistência, diminuindo 4 vezes a resistência, aumenta 4 vezes a corrente. Lembra que corrente, aonde eu tiver menor resistência, eu vou ter maior corrente passando por lá, tá bom? Então, permanece constante? Não. Reduz a metade a corrente? Olha o que ele quer saber. Ele quer saber corrente, tá? Então, permanece constante? Não. Reduz a metade a corrente? Não. Duplica a corrente? Não. Triplica a corrente? Também não. O que é que acontece? Quadruplica a corrente. Ela aumenta 4 vezes, tá? Então, a corrente aqui, deixa eu só, aqui não aparece direito, pronto, agora. Aumenta 4 vezes a corrente, tá? Se diminui a resistência, aumenta 4 vezes a corrente. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Bom, é muito simples esse tipo de questões, é só análise, tá? Eu espero que você tenha entendido aí a resolução dessas questões. 3 questões só para a gente iniciar o nosso debate sobre as leis de Ohm, tá certo? E a gente fica por aqui até o próximo encontro, beleza? Tchau, crianças!